Olá, gente, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Brasa e hoje eu tô passando aqui rapidinho, coisa rápida mesmo, apenas para fazer uma pergunta para você e deixar aqui algumas dicas também. A pergunta é essa: você deseja ser um grande pregador da palavra de Deus? Você deseja ter sucesso na área ministerial? Você deseja estar nos púlpitos de ouro do nosso Brasil? Assista esse vídeo até o final e eu vou te mostrar o caminho para o sucesso. É isso aí, gente, estamos de volta. Todo mundo, né? Todo mundo deseja ser alguma coisa na igreja, né? Alguns desejam ser levitas, cantores, outros desejam ser pregadores. Ainda tem aqueles também que desejam ser músico. Independente daquilo que você deseja, você precisa se aperfeiçoar. Você precisa ter um aperfeiçoamento, tá bom? Em qualquer área da sua vida em que você deseja seguir, tá bom? E hoje eu quero deixar aqui algumas dicas, na verdade 7 dicas especiais para todos aqueles que desejam ser pregadores da palavra de Deus, tá bom? Até porque ser pregador não é apenas simplesmente pegar uma Bíblia, subir num púlpito e sair falando. Não é isso, não é ser pregador. Existem alguns requisitos, existem algumas regras que você precisa seguir, existem alguns passos que você precisa dar, e eu quero aqui passar esses 7 passos para o seu sucesso ministerial, tá legal? O primeiro passo de todos, o primeiro é que você precisa honrar o seu pastor. É isso mesmo. Eu disse que você precisa honrar o seu pastor. Se você não honrar o seu pastor, você pode ter certeza que você não vai sair da sua igreja para canto nenhum. Você precisa honrar e respeitar o seu pastor. Cid Brasa, o que é honrar o meu pastor? É simplesmente entender quando ele disser não. Quando ele falar não, não é não. Seja uma pessoa obediente ao seu pastor e o seu ministério vai fluir para a glória de Deus, tá bom? O segundo passo que você precisa dar, ou essa segunda dica que eu tenho que te passar, é que além de honrar o seu pastor, você precisa obter conhecimento da palavra de Deus. Eu vou ter que repetir isso aqui. Você precisa obter conhecimento da palavra de Deus. E hoje está muito fácil, porque hoje nós temos as redes sociais, né? Nós temos o canal do YouTube, nós temos o Facebook, que várias pessoas acabam colocando lá textos bíblicos, algumas questões da Bíblia que pode muito bem te ajudar. Então o segundo passo que você tem que dar, ou o segundo conselho que eu te dou é esse: você precisa obter conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você for pregar, o que é que você vai pregar? Se não a palavra de Deus. O altar é um ambiente, é o lugar onde você vai dissertar a palavra de Deus. E para isso você precisa ter conhecimento. E quando eu digo conhecimento, não é só da palavra de Deus. Tenha a mente aberta, tá bom? Procure livros que falem sobre o assunto. Leia o dicionário, né? Procure conteúdos que falem sobre o assunto que você quer aprender. Com certeza você vai ter sucesso no seu ministério. Então você precisa dessa segunda dica: obter conhecimento da palavra de Deus. A terceira dica que eu te dou para você que deseja ser um grande pregador da palavra de Deus é que você precisa entender que você deve honrar aquele que te convidou para pregar. Você precisa honrá-lo. Quando você pegar o microfone, seja grato, agradeça a ele, a pessoa que te convidou, seja quem for, seja obreiro ou não, cite o nome dele, reconheça que através dele você está naquela tribuna, reconheça que através de quem te convidou é que você pôde ter a oportunidade de falar de Jesus naquele dia. Então assim, honre, né? Respeite a pessoa que lhe convidou, dê a ela essa honra, independente do cargo que ela tiver, tá bom? Então respeite a pessoa que lhe convidou.
A quarta dica que eu te dou é essa: você não pode subir no altar de igreja nenhuma para pregar uso e costume, tá bom? Não confunda falar sobre pecado e pregar uso e costume. Você pode sim dizer que Deus é contra o pecado, que Deus é contra a mentira, que Deus é contra a fornicação, que Deus é contra o adultério, esses tipos de assunto. O que você não pode é pregar sobre uso e costume. Lembre-se, você está em uma igreja e a igreja não é a igreja que você pertence. Cada igreja tem uma doutrina diferente. Cada igreja tem um preceito diferente. Tem igreja que lá as irmãs podem usar calça comprida. Existem outras igrejas que as irmãs não podem usar calça comprida, né? Existem algumas igrejas que as irmãs dão a ela essa liberdade de usarem brincos, de passarem um batom, de usarem base, né, de cortarem o cabelo. Só que você precisa tomar muito cuidado e não pregar uso e costume na igreja de ninguém. Sabe por quê? Porque na igreja que você está indo pregar já tem um pastor. E a responsabilidade de falar de uso e costume na igreja é o pastor. Você não é o pastor da igreja. Você é apenas um pregador que foi convidado. Então, pelo amor de Deus, não fale, não pregue sobre usos e costume, porque isso pode ferir a doutrina da igreja e, obviamente, você nunca mais vai ser convidado para pregar. Então, seja inteligente. Vai pregar numa igreja? Pregue a palavra de Deus. Não fale nada sobre uso e costume. Tá legal? Quinta dica que eu tenho para te dar é essa. Você precisa respeitar o horário do culto. Gente, é um absurdo que a gente vê em ambas as partes. O pregador vai pregar e o dirigente da igreja acaba passando o microfone pro pregador fora do horário, e isso acarreta o quê? Murmuração na igreja. E murmuração também por parte do pregador. Por quê? Se o microfone foi passado para ele tarde, obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai pregar os seus 30 minutos, os seus 40 minutos, e o culto vai acabar terminando tarde. Isso vai dar uma confusão terrível, tá? E em contrapartida também tem pregador que infelizmente não tem essa sabedoria, não tem esse discernimento. E o que eles fazem? Eles recebem o microfone para pregar 8h30 e eles acabam indo até 10 horas. Tá? Lembre-se, a Bíblia diz, não é no muito falar que será ouvido. Então respeite o horário de término do culto. Mas Cid Brasa, e se o pastor da igreja me der 5 minutos para pregar? Pregue em 5 minutos. Mas Cid, e se ele me der 10 minutos para pregar? Seja inteligente, seja sábio e seja, acima de tudo isso, seja obediente. Pregue dentro do horário que te deram. Não passe do horário de término do culto, tá bom? Seja um pregador inteligente e você vai ter muito sucesso, tá legal? Não passe do horário de término do culto. A sexta dica que eu dou é essa: não grite no microfone, tá? Por que não gritar no microfone? Primeiro que nem todo mundo que tá ali te ouvindo tem paciência para ouvir gritos no microfone, tá? Nem todo mundo que tá te ouvindo pregar tem essa paciência e tem os ouvidos saudáveis para estar ouvindo gritos, tá bom? Então assim, pregue com calma, na tranquilidade, tá bom? Para isso aqui no nosso canal, aqui no YouTube, nós temos o nosso curso de oratória e nós falamos a importância da oratória e você vai aprender muito. Então você que quer ser pregador, você que pretende ser pregador da palavra de Deus, pelo amor de Deus, gente, não grite no microfone. Isso danifica os nossos tímpanos. Isso danifica a nossa audição, tá legal? Então essa é a sexta dica que eu dou pra você. Não pregue gritando, pelo amor de Deus. Você pode acabar danificando a audição de alguém, tá legal? A última dica que eu dou é a sétima dica, e isso vai fazer com que o seu ministério dê aí um upgrade, é que você precisa entender que você tem que orar antes de pregar. Não importa se você vai orar no culto, no dia que você vai pregar. Não importa se você vai orar uma semana antes de você pregar. O que importa você precisa entender isso. Quer ser um bom pregador? Quer ser um grande pregador da palavra de Deus? Ore
antes de pregar. Tenha uma vida de oração diante de Deus e com certeza o seu ministério vai crescer e o nome do Senhor será glorificado. Tá legal? Eu sou o Cid Brasa, essas foram as nossas 7 dicas para um ministério com sucesso, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.